Por que é tão difícil aceitar a morte? Existe uma verdade que todos conhecemos, mas que passamos grande parte da vida tentando esquecer. Um dia, todos nós vamos partir. Sabemos disso racionalmente. Vemos o tempo passar, acompanhamos gerações envelhecendo, ouvimos histórias de despedidas. Mesmo assim, quando a morte toca alguém que amamos, todo esse conhecimento parece desaparecer. A mente entende o que aconteceu, mas o coração continua esperando aquela pessoa voltar. Talvez você conheça essa sensação. Você entra em um cômodo e por um segundo espera encontrar alguém que já não está ali. Escuta uma música e uma lembrança aparece. Abre uma fotografia antiga e percebe que aquele instante ficou congelado, enquanto a vida continuou. E então surge uma das perguntas mais antigas da humanidade. Como aceitar que alguém que fazia parte da nossa vida simplesmente não está mais aqui? A Bíblia nunca tratou essa pergunta como pequena. Pelo contrário, suas páginas estão cheias de despedidas, lágrimas, saudade e pessoas tentando compreender a fragilidade da existência. E talvez exista nisso uma mensagem que precisamos ouvir. Sentir profundamente uma perda não significa ter pouca fé. Significa que existiu amor. Quando Lázaro morreu, Jesus encontrou Marta e Maria vivendo exatamente essa experiência. Elas conheciam Jesus, confiavam nele. Mesmo assim, estavam devastadas. E então acontece algo extraordinário. Jesus sabia o que faria a seguir. Ainda assim, diante da dor daquelas pessoas, o Evangelho registra uma das menores e mais humanas frases das Escrituras. Jesus chorou. Pense na profundidade disso. Cristo não respondeu imediatamente ao sofrimento com uma explicação filosófica. Ele entrou naquele momento de dor. Chorou. Talvez porque existam sofrimentos diante dos quais nenhuma frase seja suficiente. Às vezes, quem perdeu alguém não precisa ouvir que tudo acontece por uma razão. Não precisa ser pressionado a superar rapidamente. Precisa de espaço para sentir saudade, lembrar, chorar e lentamente reorganizar a própria existência. Sigmund Freud refletiu sobre isso em seu ensaio Luto e Melancolia, publicado no início do século XX. Para ele, o luto envolve um processo doloroso de adaptação à realidade da ausência. A pessoa que perdemos estava ligada a lembranças, hábitos, expectativas e afetos. Por isso, nossa mente não simplesmente aperta um botão e aceita que ela se foi. É necessário tempo. A ciência contemporânea também ajuda a compreender por que a ausência pode ser tão difícil. Nosso cérebro aprende padrões associados às pessoas que amamos. Uma voz, um horário, uma presença, uma rotina. Quando alguém desaparece definitivamente dessa realidade cotidiana, esses padrões não são apagados imediatamente. Talvez isso explique aqueles segundos estranhos em que você pensa em telefonar para alguém e, logo depois, lembra que não pode. Ou quando acontece algo importante e seu primeiro pensamento é: eu queria contar isso para ele. A razão já conhece a perda, mas parte de você ainda está aprendendo a viver com ela. E a Bíblia não pede que você finja que isso não dói. No livro de Eclesiastes, encontramos uma frase que parece escrita para uma sociedade que tenta fugir constantemente do sofrimento. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Existe tempo de chorar. Talvez precisemos recuperar essa permissão. Vivemos cercados por uma cultura que exige recuperação imediata. Pouco depois de uma perda, o mundo continua funcionando. As mensagens chegam, o trabalho chama, as contas vencem, as pessoas voltam às suas rotinas. Mas para quem perdeu alguém importante, alguma coisa parece ter parado. E então surge a culpa. Eu deveria estar melhor. Já passou tanto tempo. Por que ainda sinto isso? Talvez você não precise medir seu amor pelo calendário. Existem pessoas cuja presença atravessa nossa história de tal maneira que sua ausência sempre será percebida. Com o tempo, porém, algo pode mudar. A dor que ocupava quase todo o espaço começa a dividir lugar com gratidão. Você se lembra da pessoa e já não recorda apenas o último dia. Lembra das conversas, das risadas, dos pequenos hábitos, de uma viagem, de uma frase,
de um almoço qualquer que, naquela época, parecia comum e hoje se tornou precioso. É nesse ponto que começamos a compreender uma das características mais estranhas do amor. A morte encerra uma presença física, mas não consegue apagar tudo aquilo que essa presença construiu em nós. Talvez seu pai tenha partido, mas uma expressão dele ainda apareça na sua maneira de falar. Talvez sua mãe já não esteja aqui, mas você repita uma receita que aprendeu com ela. Talvez tenha perdido um amigo, um irmão, um companheiro, alguém que você imaginava que permaneceria por muito mais tempo. Essa pessoa participou da construção de quem você é. E isso não desaparece facilmente. Há uma passagem profundamente consoladora no Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Observe a imagem. O salmista não apresenta um Deus distante observando o sofrimento humano. Apresenta um Deus que se aproxima. Talvez você tenha pedido uma explicação e recebido silêncio. Talvez tenha orado para que algo fosse diferente. Talvez ainda exista dentro de você aquela pergunta difícil: por que Deus permitiu? Seria desonesto oferecer uma resposta simples para uma pergunta tão profunda. A própria Bíblia preserva perguntas que permanecem abertas. Jó perdeu pessoas que amava e passou grande parte de sua história tentando compreender o sofrimento. Os Salmos contêm lamentos. Homens de fé perguntaram onde Deus estava. Jesus, diante da própria morte, experimentou angústia no Getsêmani. A fé bíblica não é uma anestesia contra a condição humana. Ela oferece esperança dentro dela. E talvez seja aqui que o cristianismo apresente sua afirmação mais ousada sobre a morte. Jesus não fala da morte como se ela tivesse a palavra final. No Evangelho de João, ele declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses sobre pessoas que haviam morrido, não manda os cristãos simplesmente pararem de chorar. Ele fala para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Perceba a diferença. Existe tristeza, existe saudade, existem lágrimas, mas existe também esperança. O cristianismo não exige escolher entre amar alguém e aceitar sua partida. Ele permite que o coração carregue duas realidades ao mesmo tempo: a dor da ausência e a esperança de que a morte não seja o último capítulo. Talvez seja exatamente por isso que temos tanta dificuldade em encará-la. A morte confronta nossa necessidade de controle. Planejamos o próximo mês, o próximo ano, a aposentadoria, as viagens, o futuro dos filhos. Construímos a vida imaginando que amanhã estará disponível. Então, uma despedida nos lembra de uma verdade desconfortável: o tempo não nos pertence. E essa consciência pode nos assustar, mas também pode nos despertar. Moisés faz uma oração impressionante no Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ele não pede para esquecer a morte. Pede sabedoria para viver sabendo que o tempo é limitado. Talvez encarar nossa finitude não precise produzir apenas medo. Pode produzir prioridade. Você começa a perceber que algumas discussões não mereciam tantos dias de silêncio, que certas mágoas ocuparam espaço demais, que aquele telefonema poderia ter sido feito, que dizer "eu te amo" não deveria ser reservado para ocasiões especiais, que estar presente talvez seja uma das formas mais preciosas de riqueza. Porque existe algo curioso sobre a morte. Ao nos lembrar de que a vida termina, ela também nos pergunta como estamos vivendo. E talvez essa seja uma pergunta que evitamos. Estamos realmente presentes com as pessoas que amamos? Ou estamos sempre esperando a próxima oportunidade? Quantas vezes sentamos à mesa enquanto nossa mente estava no celular? Quantas conversas adiamos? Quantos abraços economizamos? Quantas vezes pensamos: depois eu faço, depois eu visito, depois eu digo? A perda transforma o significado da palavra depois. E aqui talvez esteja o ponto mais importante desta reflexão. Se você perdeu alguém e ainda sente um vazio difícil de explicar, não precisa apagar essa pessoa da memória para continuar vivendo. Continuar não é esquecer. Voltar a sorrir não significa amar menos. Ter novos momentos felizes não é uma traição àquele que partiu. Talvez seja justamente o contrário.
Talvez uma das maneiras mais bonitas de honrar quem amamos seja permitir que aquilo que recebemos dessa pessoa continue produzindo vida através de nós. A bondade que ela ensinou, os conselhos, as histórias, os valores, o amor. Carregamos marcas uns dos outros, e algumas delas permanecem até o último dia da nossa própria jornada. Mas existe ainda uma esperança maior. No fim da Bíblia, em Apocalipse, encontramos uma das imagens mais comoventes das Escrituras. João descreve um futuro em que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. É interessante que a promessa fale primeiro das lágrimas, como se Deus reconhecesse cada uma delas, cada despedida, cada cadeira vazia, cada nome que ainda dói quando é lembrado, cada oração feita no meio da madrugada. A Bíblia começa com a vida e termina apontando para a restauração dela. Por isso, talvez a pergunta cristã diante da morte não seja apenas: como consigo esquecer quem partiu? Talvez seja: como continuo vivendo com amor enquanto carrego a esperança de que a morte não venceu para sempre? Se você está atravessando um luto, permita-se caminhar no seu ritmo. Guarde as boas lembranças. Fale sobre quem você ama. Ore quando conseguir. Chore quando precisar. E quando a alegria aparecer novamente, permita que ela entre. Existe vida depois da despedida para quem permanece aqui. E existe no centro da fé cristã a esperança de vida além da própria morte. Se esta mensagem encontrou alguém que você ama, compartilhe este vídeo. Deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar conosco nessa jornada entre fé, mente humana e as grandes perguntas da existência. E se você se sentir confortável, escreva nos comentários apenas o primeiro nome de alguém de quem sente saudade. Que esse espaço se transforme, por alguns instantes, em uma homenagem às pessoas que fizeram parte das nossas histórias. Antes de terminar, quero deixar uma pergunta. Se todos sabemos que um dia vamos morrer, por que vivemos como se tivéssemos tempo infinito? Talvez compreender a morte seja também descobrir o segredo de uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E talvez essa seja uma das respostas que encontraremos juntos nos próximos vídeos. Até lá! Valorize quem está ao seu lado hoje.